Deputados e senadores se reúnem logo mais a partir das 11 horas da manhã para discutir e votar o orçamento de 2024. O texto é a última obrigação dos parlamentares antes do recesso. Ontem, o relatório passou na Comissão Mista de Orçamento. A previsão de déficit zero foi mantida no texto, que elevou os recursos destinados aos deputados e senadores, além de cortar gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento. Mais informações agora diretamente de Brasília com a Thalita Almeida. Depois da votação realizada na Comissão Mista de Orçamento, deputados e senadores devem fazer uma sessão conjunta no Congresso nesta sexta-feira para votar o relatório final do Orçamento da União para 2024. Os membros da CMO aprovaram o relatório final do deputado Luiz Carlos Mota e agora o texto será analisado no plenário no último dia do ano, no Poder Legislativo. Mota manteve no relatório final os gastos previstos do governo federal, que devem ser de aproximadamente 5 trilhões e meio de reais. No entanto, aumentou o total de verbas para o fundo eleitoral e o financiamento das eleições municipais do ano que vem, que passa a ser de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Além disso, também aumentou os valores para as emendas parlamentares, que passam a ter um total de 53 bilhões, sendo que cerca de 36 bilhões de reais desse total são para emendas individuais e de bancada, que são impositivas. Pela regra anterior, não havia prazo para o governo realizar o pagamento, mas agora é necessário respeitar um calendário de empenho dessas emendas. Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, foram reduzidos, passando de 61 bilhões para 55, diminuição que desagradou o governo federal. É claro, né? Reduzir dinheiro para a obra. Bom, o orçamento de 2024 também prevê o salário mínimo no próximo ano em R$ 1.412. A medida impacta nas contas da Previdência Social, já que aposentadorias e pensões seguem o valor mínimo nacional. Montante reservado ao Bolsa Família chega a 170 bilhões. Os Ministérios da Saúde, com orçamento de 231 bilhões, e a Educação, com reserva de 180 bilhões, são as estruturas com o maior orçamento. Segue para a sanção ou veto do presidente Lula o projeto de lei que prevê a taxação das apostas esportivas, texto aprovado nesta madrugada pela Câmara dos Deputados, uma medida que já contava, inclusive, com o aval do Senado. O Ministério da Fazenda espera arrecadar pelo menos 12 bilhões de reais com a regulamentação do mercado de apostas esportivas. Os deputados também incluíram a taxação de cassinos e bingos online, atualmente proibidos no país. A bancada evangélica era reticente à inclusão dessas modalidades na proposta e pode ainda acionar a justiça contra esse trecho do texto. Os parlamentares contrários apontam que jogos de azar são proibidos no país e que a inclusão dos cassinos e bingos virtuais exigiria uma mudança maior na atual lei. O governo estima que mais de 100 empresas atuem no mercado local e agora terão de se regularizar. As empresas de apostas serão taxadas em 12% sobre as receitas. Já os ganhadores serão tributados em 15% sobre os prêmios. Estarão isentos os ganhadores que levarem até R$ 2.100 com as apostas. Esse era o último projeto, digamos assim, da área econômica considerada prioritário no Congresso. O ministro Fernando Haddad esperava pela aprovação para tentar fechar as contas públicas de 2024, já que tem aí a necessidade de uma arrecadação extra de 160 bilhões de reais no próximo ano, para quem sabe cumprir a meta de déficit zero nas contas federais. A arrecadação com as apostas esportivas será dividida entre as áreas de educação, segurança pública, esporte, seguridade social, turismo, saúde e o Fundo da Polícia Federal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Presidente Lula reúne ministros para uma confraternização de fim de ano e convida o presidente do Banco Central para um churrasco organizado na Granja do Torto. Roberto Campos Neto aceitou o convite e esteve no jantar ontem à noite na residência de campo da Presidência da República. Lula e Campos Neto trocaram farpas ao longo do ano por causa da taxa básica de juros. São divergências, né? O presidente insistiu bastante para que esses números fossem revistos. De fato foram, né? Não tanto quanto poderiam, mas foram. Também estiveram presentes nesse encontro, nesse churrasco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra da Cultura, Margarete Menezes,
o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, além do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. E ainda em ritmo desse balanço de fim de ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, fala sobre o caso de Marielle Franco. Márcio Rocha, direto de Brasília, tem os detalhes pra gente. O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, será integralmente solucionado em breve, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ela foi assassinada a tiros em março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes, mas até agora a investigação não foi concluída. Em uma cerimônia de entrega de viaturas para os governos estaduais e de balanço dos trabalhos do ano, Dino afirmou que o caso de Marielle é fundamental porque traz um simbolismo por ser uma violência contra as mulheres e disse que o inquérito integra outras investigações feitas contra o crime organizado. As operações no Rio foram em direção a braços políticos e financeiros de organizações criminosas. Então é preciso entender que a investigação do caso Marielle, ela não está solta de um conjunto. O ministro deve deixar o cargo no dia 8 de janeiro para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Dino foi indicado por Lula para ocupar a vaga de Rosa Weber, que se aposentou ao atingir a idade limite do judiciário, que é de 75 anos. Antes, o ministro deve participar de uma cerimônia para marcar um ano dos atos de 8 de janeiro. No balanço de final de ano, Flávio Dino voltou a defender a Constituição e lembrou da necessidade de manter as instituições funcionando. A defesa da Constituição, que é o âmbito no qual a pluralidade pode se manifestar. Todos têm direito de trafegar à direita ou à esquerda em uma avenida. Mas ninguém tem direito de destruir a avenida. E todos que trafegam à direita ou à esquerda no trânsito têm que cumprir as leis. Sob pena de não ter trânsito, ou seja, não ter sociedade, não ter democracia. Começa a valer em janeiro a determinação do governo para que os juros do rotativo do cartão de crédito sejam limitados a 100% do valor da dívida. Ainda é muito, mas é muito menos do que se pratica atualmente. A decisão do Conselho Monetário Nacional estava prevista no programa Desenrola Brasil, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula. A lei dava prazo de 90 dias para que bancos definissem um teto para os juros do rotativo, mas não houve acordo entre as instituições. Atualmente, a modalidade de juros chega, ouça, a 465% ao ano, o que é impraticável, né? Em alguns casos, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Desenrola demonstrou que esse é um dos grandes problemas do país. As pessoas estão com uma dívida, às vezes 10 vezes o valor do crédito original. A pessoa devia 1.000 no cartão de crédito, dali a X meses estava em 10 mil reais. Aí ela não conseguia mais pagar. É porque uma pessoa que se submete a uma taxa de juros como essa, porque ela está realmente precisando de dinheiro, né? Está desesperada muitas vezes, né? Agora isso aqui é extorsivo, né? 465% ao ano. E há quanto tempo a gente não fala sobre isso, né? Há quanto tempo a gente não bate nessa mesma tecla? Finalmente agora uma mudança, apesar de a gente ter de esperar aí alguns meses, porque os bancos têm esse prazo mesmo para uma adaptação a esse novo modelo que vai melhorar muito a vida dos devedores ou de quem depende desse crédito para seguir pagando as contas ou, enfim, garantindo algum nível de sobrevivência, né, sem dever de outras formas, sem dever para um agiota que tem todos os riscos envolvidos nesse tipo de operação, né? Essa é uma relação tão sensível para as pessoas, né? Porque quem recorre a esse dinheiro está em situação periclitante, muitas vezes não tem mais de onde tirar. E aí recorre a esse dinheiro. Então, tomara que funcione mesmo e que melhore essa nossa expectativa, né, para os consumidores. Na prática, com a nova regra, a dívida não pode passar do dobro do valor. Isso significa, por exemplo, que se uma pessoa tem uma dívida de R$1.000, o valor do empréstimo pode chegar, no máximo, a R$2.000. A regra é válida para dívidas contraídas a partir de 3 de janeiro de 2024, ou seja, se deixar de pagar a fatura em dezembro, os juros ainda podem superar os 100%. Os contratos válidos agora ainda têm as regras anteriores.
Outras mudanças, como a redução do parcelamento das taxas, não foram adotadas, segundo o ministro da Fazenda. Agora, o professor de Finanças da FGV, Fábio Galo, avalia a nova regra como positiva, mas ressalta que os juros continuam altos para a maior parte da população. Obviamente, um impacto positivo para o consumidor, principalmente para aquele que está inadimplente, está enrolado, né? Tá entrando no rotativo do cartão de crédito, que não é recomendado para ninguém. Mas aí um alerta, mesmo com esse alívio, né, de 100% ao ano, isso nós estamos falando agora numa taxa de 5,95% ao mês. Mesmo assim, é muito alta. É importante, né, demais, apesar de a necessidade ser muito grande, presta atenção quando for assinar o contrato. E tem um outro ponto também, Sheila, agora saindo do rotativo do cartão de crédito, mas os consignados. Agora muita gente tem aplicativo, tem o banco na palma da mão. E essa oferta dos consignados, ela é assim muito fácil. Em 2, 3 cliques você consegue dinheiro emprestado. Claro que se você tiver com o nome limpo, né, não tiver devendo para outras instituições, mas é um dinheiro que pode cair rapidamente na sua conta. Mas dá uma olhada no quanto você vai pagar depois. Em geral, ele sai muito caro esse muito, dinheiro, né? Não, é assim, é muito, é inacreditável. É isso aí. É crime, é praticamente criminoso que se pratica também, nesse caso do crédito consignado, né, da grana que pode cair ali na sua conta, repetindo, em poucos cliques. Então, você imagina, né? Festa de fim de ano, o pessoal gosta de sair, gosta de confraternizar. Antigamente a gente falava que álcool e rede social não dava muito certo. Tem que pensar nisso também. Álcool e aplicativo de banco, pelo amor de Deus, preste atenção nisso, hein? Segundo dados do Banco Central, a taxa de inadimplência no cartão de crédito rotativo chegou a 55%. 55%, mais da metade das pessoas não conseguiram pagar em outubro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defende que os cortes na taxa básica de juros dependem de atitudes que o governo tomará em 2024. Segundo ele, é difícil dizer ou prever qual será o tamanho da redução a partir de março. Eu não posso te dizer qual vamos dizer assim, o mapeamento daqui para frente, porque tem muita incerteza. Então, o que a gente tem dito é que a gente tem um balanço de riscos, que o balanço de riscos é importante, né, para como a gente interpreta, né, as condições olhando para frente, e que no momento a gente acha que o ritmo de 50 é apropriado e que isso será feito nas próximas reuniões. É muito difícil falar alguma coisa além disso, porque a gente já meio que explicou, e a gente até abre bem mais do que outros bancos centrais, quais são os condicionantes que a gente está olhando. Campos Neto sinalizou novas quedas da Selic de 0,5, meio ponto percentual, nas próximas 2 reuniões do Copom. Próximo encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central será entre os dias 30 e 31 de janeiro, atualmente Selic em 11,75% ao ano. Banco Central aumenta de 2,9 para 3 a expectativa de crescimento da economia brasileira para 2023. Dados estão em um relatório trimestral que foi divulgado hoje. Para 2024, a projeção do PIB recuou de 1,8% para 1,7%. O documento também revela que cresceu a expectativa da autoridade monetária para que o governo consiga cumprir a meta da inflação, que é de 3,25% ao ano, mas com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No último levantamento do IBGE, no início de dezembro, o IPCA em 12 meses estava em 4,68%. E para fechar aqui os assuntos econômicos, Bolsa de Valores de São Paulo bate um novo recorde, atinge 132 mil pontos pela primeira vez na história. Ontem, o principal índice de ações do país foi influenciado pelas notícias econômicas positivas que vieram do Banco Central. A alta do minério de ferro também ajudou com a elevação das ações da Vale. No ano, o Ibovespa tem alta superior a 20% e, enquanto isso, o dólar terminou o dia em baixa. A moeda americana registrou uma queda de 0,49%, valendo R$ 4,88. O dólar acumula, assim, uma desvalorização de 7,4% no ano. Um dos principais destaques desta sexta-feira, na verdade ontem, né, um ataque a tiros em Praga, na República Tcheca, terminou com 14 mortes e 25 pessoas feridas. Na tarde de ontem, um jovem de 24 anos abriu fogo em uma praça no centro velho da capital tcheca. O homem estava no alto de um prédio da Faculdade de Artes da Universidade Carolina. Ele foi morto pela polícia, que ainda investiga o caso.
Entre os feridos, 10 estão internados em estado grave, segundo as autoridades, e a gente vai trazendo mais informações aqui ao longo do dia. As autoridades do país pediram para que o nome desse atirador não fosse divulgado, e como de fato não foi, mas é uma história que começou antes, né? Ele matou o pai em casa, havia, por meio de redes sociais, as informações, ameaças de que ele poderia tirar a própria vida na universidade. Então as autoridades passaram a seguir os passos dessa pessoa, desse homem de 24 anos, mas infelizmente não conseguiram frear essa ação na universidade. Repetindo, do alto de um prédio, ele fuzilou pessoas ali, 14 pessoas, caso que terminou com a morte também do atirador. Ainda no noticiário internacional, o presidente da Argentina promete novas medidas para conter a derrocada da economia no país. Javier Milei foi alvo de panelaços em Buenos Aires, enfrentou o primeiro protesto grande nas ruas desde que assumiu o cargo. O novo mandatário anunciou na quarta um pacote de medidas que revoga mais de 300 leis e desregulamenta setores da economia do país. A medida foi criticada até pelo ex-presidente Maurício Macri, que apoiou Milei no segundo turno. O grupo de brasileiros resgatados ontem da faixa de Gaza chega ao Cairo e se prepara para voltar ao Brasil. Quem tem mais informações, a gente está acompanhando uma imagem ali, uma foto, né, desse grupo na nossa transmissão pelo YouTube. Renan Suquevicius está por aqui para trazer mais informações. Diga, Renan. É uma boa notícia, né? O pessoal se alimentando, tomando café da manhã, fazendo uma refeição digna depois de um longo período na região conflagrada, na faixa de Gaza. Esse grupo, formado por 32 pessoas, são 16 brasileiros e binacionais, 16 familiares palestinos dessas pessoas, na divisão por gênero 7 homens, sendo 3 deles acima de 60 anos, 11 mulheres e 14 crianças. Eu chamo a atenção para esse número de crianças, né? O Fundo das Nações Unidas para a Infância voltou a alertar que nessa região de onde eles foram retirados, essa região está à beira de um colapso por causa de problemas relacionados à água e saneamento. Uma iminência de surtos de doenças em grande escala. Crianças e adolescentes no sul da faixa de Gaza têm acesso a, no máximo, 2 litros de água por dia, muito abaixo do que é recomendado para a sobrevivência. A quantidade mínima de água necessária em uma situação de emergência é de 15 litros, que inclui água para beber, para lavar, para tomar banho, para cozinhar. Apenas para a sobrevivência, o mínimo estimado é de 3 litros por dia. Por isso, até na operação do governo brasileiro de resgate desse terceiro grupo de brasileiros, o avião da FAB que decolou do aeroporto do Galeão ontem já chegou no Egito, já está no Cairo, onde esse grupo está também se preparando para voltar, retornar no sábado. Levou também alguns suprimentos importantes de ajuda humanitária, um carregamento de 6 toneladas doado pelo governo brasileiro, com 150 purificadores de água portáteis, equipamentos com um kit fotovoltaico, que são aqueles painéis solares de produção de energia com a luz do sol, para tentar ampliar a autonomia de energia na região. A estimativa é de que esse grupo chegue ao Brasil no sábado de manhã. O pouso está previsto para 8 horas da manhã, no horário de Brasília, na base aérea da capital federal. O governo brasileiro já há algumas semanas faz essa operação de resgate e retirada de pessoas dessa região. Desde o início da chamada Operação Voltando em Paz, foram repatriadas 1.525 pessoas em 11 voos diferentes. 1.413 pessoas foram retiradas do território de Israel, 80 de Gaza e 32 pessoas foram retiradas do território da Cisjordânia. Valeu, Renan. Bem, a Câmara dos Deputados, de volta aqui ao Brasil, aprova o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Agora a matéria segue para o Senado Federal. O mercado de crédito de carbono é um sistema usado para compensar a emissão de gases do efeito estufa. Ele beneficia empresas e países que poluem pouco e cobra daqueles que liberam mais poluentes na atmosfera. Cada tonelada de carbono que deixa de ser lançada na atmosfera equivale a um crédito que pode ser negociado com outra empresa ou então com o governo. O projeto é defendido pelo governo dentro do Plano de Transição da Economia Verde, apresentado na COP28, a Conferência do Clima da ONU, encerrada há 10 dias nos Emirados Árabes. O presidente Lula sanciona a lei que torna o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, um feriado nacional. A data celebra Zumbi dos Palmares, líder quilombola reconhecido pela resistência do movimento negro. Anteriormente, a data já era reconhecida como feriado em 6 estados e em aproximadamente 1.200 cidades. Agora feriado nacional, né? Que foi aprovado em lei pela Câmara e pelo Senado no mês passado. Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, aciona o Ministério Público de Pernambuco para investigar um suposto caso de injúria racial cometida contra ele por um perfil nas redes sociais.
Esse caso aconteceu no dia 8 de novembro, quando um comentário foi feito em uma postagem no canal oficial do Ministério no Instagram. Na ocasião, o ministro falava do conflito entre Israel e o Hamas. O usuário, que se identifica como Cícero Lima, chamou o ministro de macaco e disse que devia estar lá no fogo cruzado. Além do pedido de abertura de um inquérito policial, Almeida pede a quebra do sigilo de dados das redes sociais para identificar o nome completo e o endereço do autor desse comentário. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pede que partidos políticos não protejam parlamentares acusados de quebra de decoro no parlamento. Essa fala veio depois daquele episódio lamentável em que o deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente do PT, acertou um tapa no deputado Messias Donato durante a promulgação da reforma tributária na quarta-feira. Durante a sessão, parlamentares também trocaram insultos, xingamentos, foi uma coisa horrorosa, por causa da presença do presidente Lula no Congresso. O Conselho de Ética da Câmara deve analisar as representações contra os parlamentares envolvidos nas recentes confusões apenas na volta do recesso a partir de fevereiro. A burocracia do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados atrasa a representação contra o deputado André Janones, acusado de praticar rachadinha. Fala, Larissa Campos. A representação contra o deputado federal André Janones, do Avante, por rachadinha, só será analisada em 2024. Isso porque, durante a última reunião do ano do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não foi definido um relator para o caso. O pedido feito pelo PL acusa o deputado mineiro de organizar um esquema de rachadinha, cobrando de volta parte dos salários pagos a funcionários do gabinete. 3 possíveis relatores já foram sorteados: Emanuel Pinheiro, do MDB de Mato Grosso, Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo e Sidney Leite, do PSD do Amazonas. O Ministério Público da União gastou pelo menos 439 milhões de reais em 4 anos. Em barras de ouro? Pois é, para o pagamento de um penduricalho concedido a partir de 2017. Desde então, procuradores podem converter em dinheiro o período da licença premium. O benefício prevê 90 dias de folga remunerada a cada 5 anos de trabalho. Como todos nós, pobres mortais brasileiros, né? Não é assim? Você trabalha a cada 5 anos, tem o quê? 90 dias de folga remunerada. Se bobear, o pessoal fala, vocês aí da rádio tiram férias direto, não sei o quê. Tipo, tirei férias de 5 dias. Não é a mesma coisa, tá? É um pouco diferente. Não é um penduricalho, eu garanto. Na prática, 85% dos procuradores convertem a licença em dinheiro, que é paga como caráter indenizatório, portanto não está limitado ao teto do funcionalismo público. É assim que vai furando o teto. É com esses artifícios e penduricalhos. De acordo com o levantamento da Transparência Brasil, divulgado pela Folha de São Paulo, em média, é como se cada um dos 2.000 procuradores recebessem mais de 180 mil reais, além dos próprios vencimentos. A Polícia Federal investiga a Braskem por irregularidades na extração de sal-gema em Maceió. Informações chegando com Luiz Felipe Veloso. A Polícia Federal afirma que há indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas pela Braskem em Maceió não seguiram os parâmetros de segurança. Ontem, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Lágrimas de Sal, que apura se a empresa apresentou dados falsos e omitiu informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da exploração de sal-gema na capital de Alagoas. A superintendente da Polícia Federal no estado, Luciana Paiva Barbosa, afirma que as investigações já estavam acontecendo desde abril. A deflagração da operação é uma consequência de atos, de investigações que veio se intensificando desde que assumi a superintendência. Então, não é por um fato isolado que a gente está fazendo hoje a Operação Lágrimas de Sal. Em nota, a Braskem afirmou que está à disposição das autoridades. No Rio de Janeiro, segue a discussão pela apreensão de menores de idade desacompanhados nas praias. Fala aí, Amanda Oliveira. O Conselho Nacional de Justiça apura a conduta da juíza que proibiu que menores fossem apreendidos no Rio, a não ser em casos de flagrante, em meio à Operação Verão. A decisão da magistrada da Primeira Vara da Infância e do Adolescente, Lízia Maria da Rocha Mesquita, na semana passada, atendeu a um pedido do Ministério Público que questionava ações da Polícia Militar e da Guarda Municipal para combater assaltos na orla da Zona Sul do Rio. No entanto, a medida foi derrubada pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça, que afirmou que o governo e o município
Judiciário não tinham sido ouvidos. O CNJ investiga se houve infração das regras constitucionais pela juíza. Por outro lado, a Defensoria Pública e a bancada do PSOL no Rio entraram com pedidos no Supremo Tribunal Federal para que a medida seja retomada. Segundo os parlamentares, as apreensões em flagrante infringem o Estatuto da Criança e do Adolescente. 7h30, vamos falar do clima no Brasil. O verão começou nessa madrugada e a chuva continua a preocupar em cidades baianas. O destaque chegando de Salvador agora com Ana Paula Lima. A chuva que atinge a capital baiana só deve diminuir a partir de amanhã, segundo informações da Codesal, Defesa Civil de Salvador. Desde a última quarta-feira, os temporais têm causado vários transtornos na cidade, como alagamentos e quedas de árvores. Toda a Bahia está sob alerta. Em Ilhéus, no sul do estado, quase 60 pessoas estão desalojadas por causa das fortes chuvas que atingem o município. Segundo a Defesa Civil Estadual, choveu forte em algumas cidades baianas, mas não houve danos estruturais graves. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o bem, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o bem, a gente brinca no chão. Sabe quem tá na ponta da linha, Sheila, para conversar com a gente? Marina Sena, a partir de agora. Isso! Marina, bom dia para você. Como é que tá o ombrinho? Não, é Stephanie Toso, da Climatempo, para trazer todas as informações, todas as características deste verão 2024. Stephanie, bom dia para você. Bom dia para vocês, meninas. Bom dia para os ouvintes. Essa versão eu confesso que eu não tinha escutado ainda, você acredita? É? Boa. Uhum. Boa, essa né? Não. Boa. Você tinha ouvido só aquela versão piseiro, né? É. Vou separar essa, então, pra gente ouvir. E aí, Stephanie, verão em geral, calor e chuva, né? Em boa parte do país. É isso que a gente deve ter. A gente observou o El Niño trazendo características mais acirradas, né, da temperatura elevada, também de chuva forte em boa parte do país. O El Niño, ele deve assumir também essa versão meio vilão no verão 2024, Stephanie? Olha, por incrível que pareça, ele ainda vai seguir atuando ao longo do nosso verão, mas teremos algumas particularidades. Ele vai começar a enfraquecer. A gente ainda está no pico do El Niño agora, então temos temperaturas altas, temos disponibilidade já de umidade, então a estação começou oficialmente nessa sexta, mas já traz uma mudança até mesmo para o padrão de circulação de ventos para boa parte aqui da atmosfera, com chuva já retornando a algumas áreas do centro-oeste. Minas, Espírito Santo voltam a receber temporais já nessa sexta, tem mais umidade também para o norte do país, e aí a chuva vai começar a diminuir um pouquinho mais no sul para esse comecinho de verão. Só que ao longo da estação a gente ainda pode esperar alguns extremos. Teremos um verão sim mais quente, bem mais abafado, com temperaturas até acima do normal. Possibilidades, todo mundo pergunta, né, de onda de calor. Temos também, mas principalmente para o final de janeiro, comecinho de fevereiro. Então até lá a gente vai ter temperaturas até o que é dentro do esperado. E aí a gente tem essa disponibilidade de umidade, mas vai ser um verão até atípico em relação àqueles corredores de umidade que provocam chuva de maneira mais persistente. Temos condição para chuva um pouquinho acima da média aqui no sudeste, em áreas do centro-oeste e do sul do país, mas para o norte e para o nordeste a situação é bem diferente. A gente vê o cenário mudando mais para o finalzinho da estação, que aí fevereiro e março a gente tem chuva de maneira um pouquinho mais regular. Por enquanto, a gente tem que se preparar para essa combinação toda de calor e umidade. Então hoje a gente já tem esse contraste térmico provocando esses temporais até mesmo para capitais como Brasília e Vitória. Eram duas regiões que vinham com falta de chuva, então para hoje tem esse alerta mais significativo. Começamos a semana com tempo bem carregado no Nordeste. Hoje a tendência é que a chuva comece a diminuir um pouquinho mais, então até mesmo para a região de Ilhéus, Porto Seguro, litoral sul da Bahia, vamos ter um final de semana tranquilo. Mas aí a tendência é que até o final de dezembro a gente tenha também o retorno dessas pancadas bem mais regulares para a região Nordeste. E aí vale chamar a atenção porque são áreas de encostas, possibilidade para transtornos é alta. Agora a gente tem até um destaque bem importante para esse começo de verão, que é a formação de um novo ciclone a partir de segunda no sul do país. Como a gente não vai ter frente fria capaz de diminuir temperatura,
vai seguir bem abafado. E aí a gente tem a possibilidade para esse ciclone de segunda causar nuvens bem carregadas pelo interior do sul do país. E aí toda essa combinação traz volumes bem altos também para a região. Esse é um panorama aí desse verão que se inicia hoje no Brasil. Agora, Stephanie, olhando também para esse mapa nacional e falando de Natal exatamente e de Réveillon, o que preocupa mais e onde a situação é mais tranquila? Você já falou um pouco sobre a chuva preocupante, sobre esse ciclone chegando no sul, sobre as chuvas no Nordeste, mas qual é a situação que hoje chama mais atenção, demanda mais atenção e onde é mais aproveitável para quem gosta de sol, calor, tranquilidade? Olha, sol, calor e tranquilidade a gente tem por algumas áreas do interior de Minas, estados de Mato Grosso do Sul, dá para aproveitar bem. Litoral aqui do estado de São Paulo, a gente tem pelo menos para esse Natal um litoral bem ensolarado e aí com chuva bem mais irregular. Interior do Paraná e de Santa Catarina. A gente tem esse aumento da chuva no sul do Brasil, mas é mais para o comecinho da próxima semana. E aí a gente tem a tendência até mesmo para o Nordeste dessa diminuição da chuva. Agora, Rio de Janeiro e norte de Minas, interior do Espírito Santo, a gente tem uma condição para esse fim de semana de tempo bem estável. Ainda tem sol, tem calor, mas tem essas pancadas que quando vem com forte intensidade. Então tem esse risco de temporal até mesmo para o dia de Natal. Por enquanto, a virada de ano está longe, mas já dá para antecipar que a tendência, a gente tem chegada de frente fria para o começo da próxima semana, e aí vai deixar a atmosfera um pouquinho mais instável também. Então, por enquanto, até mesmo para São Paulo, a nossa virada vai ser de muita atenção para a chuva. E aí é capital e interior. Litoral dessa vez escapa um pouco. Stephanie, fica na linha que daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E falando mais especificamente com os nossos ouvintes de São Paulo, tá? E com quem está em São Paulo e vai para outras localidades também. Basicamente, a gente volta a falar sobre tudo. E aí, como a Stephanie pediu, ó. Ai, que delícia o verão, a gente Essa aqui é a versão dela. brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra um brim, a gente brinca no chão. Olha, essa música chama Ombrim, pra quem já fica pensando, eu preciso ouvir de novo, porque tá na minha cabeça o dia inteiro. É Ombrim da Marina Sena, e essa versão aqui com Chicão do Piseiro, Rony Bruno, tá? E é legal demais, né? É boa, é o hit do verão. Beijo, Stephanie, até daqui a pouquinho. Beijo. A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão. Ai, que delícia o verão. Hoje eu vou me divertir, vou catucar. Vou fazer uma mixagem aqui terrível, tá? Que é isso? A Beyoncé. Sheila do céu, o que foi aquilo ontem? Um frisson, os fãs enlouquecidos com essa achei passagem. que não era verdade. Eu também, quando começaram a surgir as primeiras suspeitas de que Beyoncé estaria em território brasileiro, falei, não, gente, tem especulação para possibilidade de show no ano que vem. Cara, e não era verdade? Era verdade. Mas foi uma passagem relâmpago. Beyoncé já deixou o Brasil. Foi uma passagem muito, muito rápida pela capital baiana. Beyoncé chegou ontem à noite a Salvador, participou de uma festa de lançamento do filme que revela os bastidores da turnê Renaissance. Já passou pelos Estados Unidos, pela Europa, segue sem previsão de passar pelo Brasil. Não tem uma previsão clara de data e tal, mas tem uma grande expectativa e negociações em curso. Nas redes sociais, os fãs festejaram demais a vinda dela por aqui. Ela chegou a fazer um discurso ali rapidinho, né? Fez elogios à Bahia, ao povo baiano, agradeceu aos fãs, estava ali com um vestido longo, prateado, a cabeça coberta e a bandeira oficial do estado nas mãos, enquanto falava. Que gracinha. Ai, como a gente ama essa mulher. Que mulher incrível, Ela né? é incrível. Agora, os memes foram os melhores, né? O pessoal colocando imagens ali, porque ela também, né, entrou na brincadeira e colocou a foto, postou no perfil oficial, a foto daquele cavalo da capa do disco, né, do álbum, que é um cavalo todo espelhado, assim, todo dourado, saindo de um avião. E aí, é o que dava a entender, era na Bahia. E, cara, aí foi o frisson total. E os memes eram os melhores, porque quando você chega pelo aeroporto de Salvador e você tá saindo dele no sentido da cidade, tem aquela passagem pelos bambus, né? Como se fosse assim um túnel de bambus, e aquilo é lindíssimo, é uma delícia tirar foto ali, todo mundo faz selfie.
E aí a imagem era isso, né? Era um carro passando no túnel ali de bambus e dizendo, olha, quando a Beyoncé chegar ao Brasil, ninguém vai falar nada, mas haverá sinais. E aí esse era o principal, a passagem pelo túnel de bambus. Ai, que beleza, né? Que maravilha. Ô, Sheila, mais uma mixagem aqui, ó. Que metade do Rio de Janeiro hoje tá assim, ó. Não quer saber de nada mais, né? Não. Beyoncé o quê, gente? Tira essa mulher daí, manda esse cavalo pastar. Não, só querem saber de tricolor, porque hoje é o dia. Chegou o dia, hein, gente? Meu Deus, é a final do Mundial de Clubes. Às 3h. O Fluminense disputando, representando o Brasil. É sim, Fluminense é o Brasil nessa final do Mundial, viu? Antes de trazer aqui a informação do Maurício Ferreira, que vai falar um pouco mais pra gente sobre essa disputa. Só lembrando que a gente vai ter o Thiago Leme, né, falando direto da Arábia Saudita um pouquinho mais tarde. Mas ouça essa história aqui, ó. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, não esteve presente na reunião ministerial, né? A cadeira dele ficou vazia e tudo mais. E aí o que se descobriu? Que o Carlos Lupe viajou para acompanhar o Mundial de Clubes com passagens e hospedagem pagas pela FIFA, mesmo sem autorização formal do presidente Lula para deixar o país. Foi informação revelada pela coluna Painel, da Folha de São Paulo. Lupe é torcedor do Fluminense, tá na Arábia Saudita acompanhando o torneio e colocou o cargo em jogo para ver essa final. Será que vale a pena? Bom, o Tricolor disputa a final contra o Manchester City, hoje, sexta-feira, às 3h. Ministro, sabe o que ele falou, Sheila? Que ele vai ressarcir os cofres públicos pelo salário referente aos 5 dias que passou fora do país. Em caráter pessoal, segundo ele. Vai já não pagou do próprio bolso, se vai devolver. Não, mas ele foi convidado pela CBF. Ah, entendi. Então a grana saiu da CBF. Tá. Não nossa. Entendi. Ou pela FIFA. Pela FIFA. Pela FIFA, não é pela CBF, pela FIFA. Tá? Tá. Então ele vai ressarcir. Mas relativo aos 5 dias de folga, portanto ele vai devolver. Ele vai devolver os 5 dias de salário, diz ele. Na quarta-feira, então, ele foi o único dos 38 ministros que não participou da reunião ministerial de fim de ano. Fico imaginando quais foram os termos utilizados pelo presidente Lula ao notar essa ausência de Carlos Lupe na reunião. Isso deve ter sido engraçado, hein? Não e foi? O motivo? E a hora que fica sabendo o motivo? Ah, meu Deus do céu. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cidade de praia e carnaval, nasci lá em Laranjeira. Tô lendo aqui, tá, gente? Não é que eu conheço, não. Não torço, não. Maurício Ferreira trazendo todas as informações do Flusão nas Arábias. Fala, Maurício. O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, prega respeito ao Fluminense e cita nominalmente destaques do time carioca de Fernando Diniz. As duas equipes duelam hoje, 3h, pelo horário de Brasília, na decisão do Mundial de Clubes da FIFA. And we try in these hours after the game against Urawa to see Fluminense as much as possible. Nós tentamos nessas horas, após o jogo contra o Urawa, ver o máximo possível do Fluminense, para entender o que querem fazer com a qualidade que eles têm, com Martinelli, André, com a experiência do Felipe Melo, do Marcelo, claro, com o goleiro Fábio. Há 5, 6, 7 jogadores acima dos 30 anos, o que significa que eles podem perfeitamente controlar o emocional. E o Brasil sempre teve jogadores talentosos. Cano é um atacante excepcional. John Kennedy sempre quando sai do banco é perigoso. É um tipo de jogador diferente do Cano, mas o Cano é um cara que tem o gol na cabeça. Cano is a guy who has a goal in his head.
Só lembrando, calma, torcedor do Fluminense, a gente vai ter mais informações aqui ao longo do dia. Daqui uma meia hora, vamos colocar 8h15. Thiago Leme trazendo informação diretamente da Arábia Saudita, da frente do estádio, como é que chama? A joia do... É a joia do rei? É a joia do rei, né? É a joia do rei, é isso aí. Já o Thiago Leme vai trazer todas as informações. A nossa reportagem no Rio de Janeiro, pulsando ali todo o amor pelo Fluminense.